Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Pessoal, nas aulas anteriores nós vimos sobre os códigos maliciosos. Nessa aula nós estudamos sobre vírus, cavalo de Troia, adware, spyware, backdoor, keylog, screenlog, worms, boots e bootnets e rootkits, dentre outros tipos de códigos maliciosos que estudamos na aula anterior. Se você não assistiu a aula ainda, clique no cardzinho aqui em cima que você vai ter acesso a esta aula, tudo bem? Desculpe. Na aula de hoje, a gente vai estar estudando sobre ataques que são realizados através dos boots e das bootnets. Na verdade, que eles são arquitetados através dos códigos maliciosos boot e que, uma vez infectados os computadores, como nós vimos na aula anterior, eles se formam uma rede que é conhecida como bootnet, uma rede de computadores zumbis formada através dos boots, e através desta rede é possível realizar alguns tipos de ataque. E a gente vai estar estudando sobre eles hoje. Esses ataques, pessoal, que são realizados, são conhecidos como ataques de negação de serviço. Esse ataque de negação de serviço ele é realizado especialmente com o objetivo de tirar um sistema ou serviço do ar. Ou seja, quando alguém utiliza de técnicas para realizar um ataque de negação de serviço, o único objetivo dele é derrubar o sistema ou derrubar o site, fazer com que os usuários legítimos não tenham acesso àquele conteúdo, não tenham acesso àquele site. Seja ele um site de uma instituição, um site do governo, um site de uma financeira, de um banco, ou algo do tipo. Dentre esses ataques, pessoal, nós temos o DOS, o DDoS e o DRDoS. O DOS é o Denial of Service, é o mais tradicional conhecido como negação de serviço. Temos o DDoS, Distributed Denial of Service, que é conhecido como negação de serviço distribuída, e temos o Distributed Reflection Denial of Service, que é o ataque de negação de serviço distribuído e reflexivo. E nessa aula a gente vai estar vendo detalhes de cada um deles, como eles acontecem. Vale lembrar que esses ataques eles são possíveis a partir do momento em que um computador ou milhares de computadores são infectados através de um código malicioso conhecido como boot. É um código que alguém desenvolve com o objetivo de controlar a máquina de uma pessoa qualquer, sem que essa pessoa tenha conhecimento. Esses detalhes nós vimos na aula anterior. Então, o ataque de negação de serviço, pessoal, o DOS, ele é um ataque realizado a partir de uma única máquina com o objetivo de derrubar um único serviço. Ele acontece da seguinte forma. Nós temos o atacante está com seu computador, seu notebook em um determinado lugar, e ele utiliza um software para que, através daquele software, ele faça milhões de requisições para aquele serviço, para que ele venha conseguir derrubar aquele serviço. O ataque de negação de serviço por si só, hoje, para derrubar um sistema na internet, poderíamos dizer que ele não seria possível conseguir o seu objetivo. No entanto, existem os ataques de negação de serviço distribuídos. O ataque de negação de serviço distribuído, nós podemos visualizar ele através dessa ilustração. E o que caracteriza ele? Nós temos um atacante, temos o cidadão que desenvolveu o código malicioso. Esse código malicioso ele foi infectado, ele infectou os computadores de pessoas por todo o mundo, por todos os lugares. E como essas pessoas foram infectadas? A maioria das vezes que essas pessoas são infectadas são através de e-mails, de spam, através do envio e recebimento de e-mails, de spam, ou através da utilização e download de softwares, como, por exemplo, um software para você craquear, para você burlar a chave, a criptografia de algum outro software que é proprietário, como, por exemplo, o Windows, o pacote Office, CorelDRAW e etc. Então, quando alguém desenvolve um crack, por exemplo, para fazer a ativação do Windows, esse cidadão ele não faz isso simplesmente porque ele é um cara bonzinho que quer contribuir com aquelas pessoas que não têm o dinheiro suficiente para comprar a licença do Windows.
Ele, através do crack, ele permite que depois ele consiga entrar na sua máquina. O código desenvolvido, além de ativar o Windows, isso é apenas um exemplo, pode ser utilizado para qualquer outro software, como o pacote Office, CorelDRAW, Photoshop, dentre todos os outros softwares que são pagos e que por algum momento você procura um código malicioso, que mesmo você não sabendo que é malicioso, você procura um crack através da internet para poder craquear aquele sistema, aquele software. Então, o cara que desenvolveu ele não desenvolveu simplesmente porque ele é um cara bonzinho, tem uma boa índole, mas sim porque ele quer ter um acesso à sua máquina no futuro, ou ele quer te prejudicar de alguma maneira, ele não quer de fato te ajudar. Serão raras as exceções. Então, é importante a gente ficar atento nesse quesito. Então, o cara desenvolve o código malicioso, que é conhecido como boot, e uma vez que o boot chega na sua máquina, que seja através da instalação de um crack que você mesmo faz, ou através do download dele, através de sites pornográficos ou sites de torrent, ou através do download de algum arquivo que está anexo ao seu e-mail, você acaba instalando esse software na sua máquina de forma inconsciente. E esse software vai ficar reproduzindo na sua máquina e vai transformar o seu computador em um computador zumbi. É o que nós chamamos de computadores escravos. E a partir do momento que o seu computador está atuando como escravo, você nem percebe isso. Você está utilizando, desenvolvendo o seu trabalho, e o seu computador está trabalhando em segundo plano lá, executando esse código malicioso, e pode estar realizando solicitações de conexão para os computadores das vítimas. Pode estar realizando ataques e coisas do tipo. Então, o que acontece? O atacante, em um determinado local, ele acessa um servidor mestre, algum servidor, algum computador que ele conseguiu invadir, ou conseguiu colocar através de softwares maliciosos, como nós já descrevemos, e ele escolheu aquele computador para ser o mestre. Ou seja, aquele computador ele vai comandar todos os escravos. Então, os escravos eles estão todos infectados através da internet. Milhões de computadores são infectados dessa maneira que foi descrita, da maneira que eu descrevi para vocês agora. Então, em um momento que o atacante desejar, ele vai acessar o mestre, vai programar o computador mestre para que os códigos que estão lá nos escravos, eles vão executar o seu ataque em uma vítima específica. Ele vai determinar qual é essa vítima, ele vai escolher qual site que ele vai derrubar, ou ele vai vender toda essa botnet que ele está formando. Só para a gente relembrar o conceito de botnet, pessoal, a botnet seria exatamente essa rede aqui, ó, essa quantidade de computadores aqui que estão interligados e sendo comandados por softwares maliciosos. E esse software malicioso é o boot. Então, é por isso que elas são conhecidas como botnet. Esse atacante, quando ele consegue criar essa rede, ele pode vender essa rede para outras pessoas que querem derrubar um determinado sistema, uma empresa ou algo do tipo, ou ele pode simplesmente realizar o seu ataque e, por algum objetivo, algum motivo que veio fazer ele realizar esse ataque, qual a sua ideologia, qual o seu motivo, eu não sei, mas é o que acontece. Então, uma vez que ele está com todos eles infectados, ele começa, através do mestre, ele começa a comandar os computadores escravos. E ele, através de seus comandos, ele faz com que os computadores solicitem à vítima conexões. Ele faz solicitação de conexão para aquela vítima, e o computador da vítima vai começar a responder a todas as solicitações. Só que quando ele faz a solicitação, o escravo faz a solicitação de conexão para a vítima, o escravo tem um endereço IP. Por exemplo, ele sai da rede local dele, utilizando um endereço IP público, e esse endereço IP público, ele deveria chegar aqui no servidor da vítima, que é para a vítima poder responder ele até a sua máquina, né, para fazer todo o trajeto de volta até a máquina. No entanto, o que acontece? Quando ele faz a solicitação, o código boot malicioso que está aqui, ele burla o endereço IP original. Ele faz com que a solicitação de conexão lá para a vítima, ela seja burlada. Ou seja, a vítima ela vai receber um endereço IP falso, e quando ela responder, ela vai responder para um outro computador.
não vai responder para o endereço IP da vítima. E a conexão vai permanecer aberta. A gente vai ver mais uma explicação mais detalhada disso nos slides mais à frente. Então, o objetivo do ataque de negação de serviço, quando ele solicita milhões de conexão, é exaurir o servidor, é exaurir o computador da vítima, o servidor, o sistema, para que a vítima não consiga responder todas as solicitações e venha um momento sair do ar. Ela não vai conseguir, pessoal, responder. Vai exaurir a sua capacidade de processamento, a sua memória e, consequentemente, também a largura de banda. Então, o computador vai literalmente sair do ar. Esse é o ataque de negação de serviço distribuído, onde é utilizado milhões de computadores e esses milhões de computadores executam solicitação de conexão para uma vítima. Beleza? Além dele, nós temos também o ataque de negação de serviço distribuído reflexivo. Só desculpe aí, a garganta está meio irritada. Então, vamos lá, dando continuidade. O ataque de negação de serviço reflexivo, ele é semelhante ao ataque de negação de serviço distribuído, considerando que ele também realiza um ataque distribuído. Nesse caso, o atacante, ele comandando o mestre. Pessoal, aqui nessa ilustração eu coloquei 2 computadores mestres, mas isso não significa que serão exatamente 2 computadores mestres. E aqui também não significa que vai ser apenas um computador mestre, isso foi apenas uma ilustração, beleza? O que acontece? O importante é nós entendermos que ele vai ter computadores mestres e vai ter computadores escravos e ainda, no reflexivo, ele vai ter os computadores refletores. O que eu comentei agora há pouco, no caso do DDoS, o endereço IP do computador no ataque de DDoS, ele é modificado, ele é burlado. Ele vai encaminhar um IP falso para a vítima e quando a vítima responder, a resposta não vai chegar até o escravo, ela vai se perder na internet, vai entrar em um loop e a vítima, o computador da vítima, o servidor, o sistema, ele vai ficar ali em uma conexão que é denominada como conexão semiaberta. Foi estabelecida a conexão, mas não foi fechada. Então, ele fica ali aguardando. E com a quantidade de solicitações de conexão, vai chegar um momento em que ele vai ter milhões de conexões semiabertas e não vai conseguir responder às conexões legítimas, quando um usuário legítimo fizer a tentativa de conexão, a solicitação para se conectar ao sistema. No reflexivo, é bastante semelhante. No entanto, os escravos, pessoal, observem, os escravos eles não enviam a solicitação de conexão para a vítima, mas eles enviam a solicitação de conexão para computadores que são chamados de refletores. Esses computadores refletores, eles vão responder à solicitação dos escravos, só que neste caso aqui, o endereço IP de resposta, o atacante, ao invés de deixar o computador com seu endereço original, as respostas dos refletores iam voltar para cada escravo. Aí o que acontece? Ele altera o endereço IP de resposta. No momento da resposta, o refletor não responde para o escravo, ele responde para a vítima. E assim, milhões de conexões serão encaminhadas para a vítima, semelhante ao ataque de negação de serviço distribuído. A diferença é que, neste caso, a quantidade de solicitações serão maiores, porque aqui cada escravo ele envia a mesma solicitação para milhões de refletores, que vai responder a todas as solicitações para uma única vítima, para um único endereço. Ao invés dele responder para o escravo, a resposta vai vir para a vítima. E a vítima não vai conseguir responder, não vai conseguir atender a todas as solicitações, e ali vai acontecer também a negação de serviço. Eu não sei se vocês conseguiram entender, às vezes fica meio complexo para entender a diferença entre a negação de serviço distribuído e o reflexivo. Mas a principal diferença do distribuído para o reflexivo é que os escravos vão atacar diretamente o servidor da vítima, cada um vai fazer uma única solicitação para o servidor da vítima. Já no reflexivo, cada escravo vai fazer milhares de solicitações para computadores refletores.
e os refletores vão responder às milhares de solicitações para a vítima, porque o seu endereço IP de resposta da solicitação de conexão que o escravo fez está o endereço IP da vítima. Então, ele faz essa modificação no código quando vai fazer a solicitação. Existem alguns softwares que a gente utiliza em laboratório para fazer esses testes, como o mais utilizado que a gente utiliza atualmente é o HPing. HPing é um dos softwares que é utilizado, né? E nele é possível a gente fazer essa configuração. A gente coloca o endereço IP de destino, coloca o endereço IP de resposta também, se você quiser burlar a resposta e fazer com que o computador permaneça com as conexões semiabertas. E aí, a partir daí, vai exaurir a conexão. Pessoal, é importante destacar que os ataques de negação de serviço distribuído e reflexivos, existem vários tipos desse ataque. Eu estou citando aqui o exemplo genérico de um ataque de negação de serviço reflexivo e distribuído. Só que eles são caracterizados em nível de protocolo. Por exemplo, existe o ataque de negação de serviço, o ataque de inundação da flag SYN do pacote TCP, existe o ataque de negação de serviço por inundação do protocolo DP, que é conhecido como DP-Fold, e temos o SYN-Fold também, que seria utilizando a flag SYN. Temos ainda o ataque de negação de serviço baseado no protocolo ICMP, e para ele é utilizado o Smurf, é um tipo de ataque com o nome Smurf Attack. Um ataque, ele utiliza solicitações de conexões ping, ele utiliza o protocolo ICMP para fazer a exaustão dessa conexão. Atualmente, o Smurf ele não teria uma grande eficiência na internet, mas em uma rede corporativa, por exemplo, se você quiser tirar uma rede do ar, se você quiser derrubar uma rede de computadores, por exemplo, no seu laboratório, na sua instituição, na sua empresa, se você realizar um ataque do tipo Smurf, você vai conseguir derrubar a sua rede, a rede vai ficar congestionada, beleza? A gente vai ver detalhes sobre esse tipo de ataque depois, ataque de negação de serviços por tipos de protocolo. Então, nós temos aqui um exemplo de como funciona a conexão do servidor, do cliente com o servidor, ou do atacante com o servidor. Existe um processo na comunicação no TCP que é chamado de handshake de 3 vias, ou aperto de mão. Essa é a forma que o protocolo TCP utiliza quando ele vai fazer a comunicação. O cliente, o computador cliente, no caso eu ou você, vai se conectar com o servidor. Então, aqui eu faço uma solicitação de conexão. E para essa solicitação de conexão ser enviada, o meu protocolo TCP ele envia uma flag chamada SYN. Ele envia uma solicitação de comunicação que é conhecido como uma flag SYN para o servidor. Neste momento, o servidor recebendo a flag SYN, que é a flag de sincronização, vai estabelecer uma sincronia, uma comunicação entre o cliente e o servidor responde com uma flag SYN/ACK. É uma flag de sincronização e reconhecimento. Ou seja, ele está reconhecendo e dizendo para o cliente, estou aqui disponível para nós estabelecermos uma conexão. Nesse momento, o cliente devolve uma resposta com o nome ACK, que é uma resposta também de reconhecimento, dizendo, beleza, agora nós vamos, a partir desse momento, estabelecer a nossa conexão. Então, ali começa a troca de informações entre o cliente e entre o servidor. Isso aqui é o handshake de 3 vias, que acontece de forma natural. Isso é a conexão normal, sem a realização do ataque. Quando alguém realiza um ataque de negação de serviço ou negação de serviço distribuído, o atacante que está aqui no lugar da vítima, já para fazer a conexão, ele manda a flag SYN para o servidor. Só que quando o servidor vai responder para o atacante, ou para a vítima, ou para o cliente, que ele imagina ali que é o cliente que está se comunicando, ele vai responder o SYN ACK, ele responde para um endereço IP que não existe, para um host falso, que foi criado pelo atacante. Então, o servidor manda a resposta SYN ACK para um host falso e vai ficar com a sua conexão aberta. Então, milhões de conexões são enviadas para o servidor com o pacote SYN. Isso é conhecido como ataque SYN-Fold, ou ataque de inundação SYN. E essa conexão, essa solicitação, ela é respondida pelo servidor.
e não recebe a confirmação lá do cliente ou do atacante, dizendo, sim, vamos estabelecer a nossa conexão agora. Então, a conexão ela fica em um estado conhecido como semiaberto, assim como nós comentamos anteriormente. E essa conexão com o estado semiaberto vai exaurir o computador, ele vai tirar todos os recursos, porque o seu servidor ele vai começar a responder a milhões de conexões, a milhões de solicitação de conexão, e isso vai acabar consumindo o processamento e a memória do seu servidor, beleza? Os demais ataques, existe o ataque UDP-Fold, que ele utiliza o protocolo UDP, ele trabalha com o mesmo princípio, e o objetivo dele é exaurir também os recursos computacionais. E o ataque Smurf, ele é um ataque que ele utiliza o endereço de broadcast. Nós já estudamos sobre isso, o que é o endereço de broadcast, nós vimos em aulas passadas na disciplina de redes, introdução a redes. Então, só para resumir, para recapitular o que é o endereço de broadcast. Broadcast é o endereço ou é a forma de comunicação em que um dado ele é enviado para todos os computadores que estão presentes na rede. A informação ela é repassada para todos aqueles que estão ao alcance da rede. Então, um ataque Smurf, um ataque de broadcast, ele acontece da seguinte forma. O atacante, ele manda esses milhões de conexão para o servidor, só que o endereço de resposta, aqui, nesse caso, quando nós mandamos os milhões de conexões para os escravos, manda milhão de conexão e altera o endereço IP para o computador da vítima. No Smurf Attack, o endereço IP vai ser alterado para o endereço de broadcast, ou seja, o endereço de resposta vai ser para todos os computadores que estão na rede. Então, imagina isso, você está em uma máquina, isso não precisa nem muitos computadores escravos para você derrubar uma rede. Você, do seu próprio computador, se você fizer uma solicitação de conexão, dependendo do número de conexões que você programar o seu software para solicitar a um outro software dentro da rede, não precisa nem ser o servidor, e se você colocar como endereço de resposta, o endereço que vai receber a resposta, você colocar o endereço de broadcast, aqueles milhões de conexões vão ser encaminhados para o endereço de broadcast, ou seja, se a rede tiver 1000 computadores, vai ser milhões de requisições que receberão a resposta, e essa resposta vai ser encaminhada para aqueles 1000 computadores presentes na rede. E o que vai acontecer? Vai exaurir a largura de banda da sua rede, e a sua rede vai literalmente travar. Você não vai conseguir mais acessar a internet, ninguém na rede vai conseguir acessar a internet. Então, essa é uma forma de derrubar a rede dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Antes era utilizada também para derrubar a rede através da internet, mas só que com os sistemas que foram desenvolvidos atualmente, o ataque Smurf na internet hoje, ele provavelmente não obteria o sucesso esperado. Beleza? Pessoal, nós ficamos por aqui na nossa aula sobre ataques de negação de serviços, ataque de negação de serviços distribuídos e reflexivos também, e essa breve introdução sobre os tipos de ataque, Smurf ataque, UDP-Fold e SymFold, beleza? Eu espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem comentar lá no ambiente virtual, e a gente vai estar respondendo assim que chegarem os questionamentos. Um forte abraço e até a próxima aula.